nossa convidada, a Medianeira vai ser bateria regular. Muito obrigado, Medianeira. Vai falar com a gente então sobre o banco de dados de acervos fotográficos. A Medianeira, vocês devem ter visto, né? Mas então, bacharel em tecnologia pela UFSM, especialista em gestão de arquivos e arquivista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Medianeira, muito obrigado. Muito obrigada. Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. E eu gostaria de estar com vocês, né, para a gente colocar um pouquinho as informações. Enfim, eu acho que é sempre muito interessante. Eu gostaria de parabenizar o museu, porque eu acho extremamente importante essa troca de experiências, né, entre os profissionais das ciências da informação. E assim, a gente sempre sai um pouco melhor, né, com ideias, enfim, e absorvendo também, de repente, visualizando todo o contexto. E isso é extremamente importante para que a gente possa se movimentar nesse mundo das ciências das informações, que a informação seja a história, a arqueologia, a museologia ou biblioteconomia. Certo? Eu gostaria de saber rapidamente qual a área de vocês, até para que eu possa também falar uma linguagem mais acessível. De repente, eu fico muito na parte da arqueologia e isso dificulta a nossa prova. Então, rapidamente, assim, mas de que áreas vocês são? Ok. Da história da museologia. História? Museologia. Museologia. Museologia e história. Arquitetura urbana. Olha, uma apresentação mental. Então tá. Gente, assim, ó, o que acontece? Acho interessante esse contexto aqui de que muitas áreas, né, uma mistura. Por quê? Porque fotografia faz parte do mundo, né, da vida de todo mundo. E agora, com as fotografias digitais, então, temos um grande problema, um grandíssimo problema, especialmente nas questões de conservação e preservação. E para falar um pouquinho, para chegar lá no final, onde eu vou apresentar, digamos assim, o resultado de um trabalho específico nessa área de fotografias, eu quero conversar com vocês, então, até para contextualizar essa situação, eu quero conversar com vocês sobre o Instituto de Artes, que na verdade é a instituição na qual eu trabalho. Eu coordeno o Instituto de Artes, o projeto de recuperação e revitalização do acervo desde 2000 e atualmente também coordeno o projeto da Memória Cassete, que é da Faculdade de Educação, e sempre em todos os acervos, não só nos que eu trabalho, mas também nos que eu presto assistência, enfim, sempre o problema maior são as fotografias. É o acúmulo de documentos produzidos pelas instituições, onde sempre esse acúmulo, esse depósito de documentos, sempre contempla um número muito grande de fotografias, certo? E são sempre materiais que não têm identificação, não têm nenhum tipo de dado, e para o profissional que está intermediando com o usuário, sempre fica muito problemático a gente chegar e dizer: olha, eu tenho essa imagem, entretanto, eu não sei quem são essas pessoas, eu não sei do que trata essa imagem, eu não sei em que época essa foto foi tirada. Enfim, isso é um problema real e que se tem em todas as instituições, certo? Então, só para contextualizar um pouco, como eu já falei antes, o Instituto de Artes ele foi fundado em 1908. E a partir daí, então, começou a produção documental do Instituto de Artes, inclusive com fotografias, certo? Esse é o primeiro logo do Instituto de Artes. E agora, em 22 de abril, ele fará 105 anos, quer dizer, nada jovem, né? Este é o primeiro prédio do Instituto de Artes. Ele estava localizado na Senhor dos Passos, 248, exatamente onde é
o atual prédio do Instituto de Artes. E o Instituto de Belas Artes, então, que essa foi a primeira denominação que ele recebeu, ele foi formado e é o resultado, então, da ação de um grupo de intelectuais e artistas gaúchos que alteraram o cenário do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha nenhuma instituição de ensino de artes no sul do país. Tá? O Instituto de Artes ele foi pioneiro nessas ações. E a fundação e instalação então se deu em 22 de abril, como já falamos, com o Conservatório de Música e a Escola de Artes, certo? O Conservatório de Música, então, sob a direção de Araújo Viana, em 5 de julho de 1909, ele começou então compreendendo a teoria da música, composição, música vocal e instrumental. A Escola de Artes, então, por sua vez, dirigida pelo famoso Ribinho Ferraz, e destinou-se em 1910 ao ensino e estudo teórico e prático das artes plásticas, com isso envolvendo a pintura, a escultura, a arquitetura e artes industriais. Em 1934, então, o Instituto de Arte, juntamente com essas 5 instituições, a Faculdade de Direito, de Medicina, a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, a Escola de Engenharia e a Escola de Agronomia e Veterinária, fundou, então, a nossa atual Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que em 1934 ela se chamou Universidade de Porto Alegre. Só passou a se chamar Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 62, quando ela foi, então, federalizada. Este é um folder que, na verdade, ele está colocado aqui justamente para que a gente possa, então, visualizar a identidade social que o Instituto de Artes estabeleceu naquela época com a sociedade gaúcha. Era a única instituição de artes no Rio Grande do Sul. E em 1922, então, num processo de interiorização das artes, o Instituto fundou, os professores fundaram o Conservatório de Música de Pelotas, o Conservatório de Música de Bagé, de Uruguaiana e de Caçapava do Sul. Todos eles ainda em funcionamento, certo? E o envolvimento da comunidade era tamanha com essa instituição que eles fizeram grandes promoções de audição, de piano, com artistas renomados internacionalmente, e também com exposições de obras de arte para a construção do novo prédio do Instituto de Artes, que é o atual que está lá, que vocês conhecem atualmente. Na verdade, o projeto era uma coisa grandiosa que ocupava toda aquela quadra ali, um espaço para museu, enfim, para exposições e tal. Entretanto, em função de questões de recursos financeiros mesmo, acabou que saiu só essa primeira coluna aí e nisso ficou. Tá? Então, ali, a grande exposição de belas artes em benefício das novas instalações do Instituto de Artes. Essa campanha começou, então, em 1941 e em 1943 o prédio já estava construído e foi inaugurado. Atualmente, o Instituto de Artes comporta 3 departamentos, sendo eles artes visuais, música e arte dramática. Diversos cursos dentro desse departamento. E chegamos, então, no arquivo histórico do Instituto de Artes. Esse acervo, ele abriga a história do Instituto de Artes, como eu falei para vocês, desde 1908. Nós temos, inclusive, a ata da fundação do Instituto lá em 22 de abril de 1908. Então, ele dá conta das múltiplas facetas e vinculações com a sociedade rio-grandense. Foi justamente isso que eu falei para vocês. Era um centro cultural que pulsava no Rio Grande do Sul, não só em Porto Alegre. Tanto que nós tínhamos naquela época estudantes de todo o interior do estado, de outros países, Argentina, Uruguai, uma presença muito forte de estudantes aqui no Instituto
84, ele fez parte da Universidade de Porto Alegre. Entretanto, ele foi expulso por questões de entendimento, enfim. Ele ficou entrando e saindo da universidade num período de 20, 30 anos, e até 62, então, que definitivamente ele é federalizado, e aí ele passa a ser uma unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Processos e documentos que registram o suporte orçamentário, tributário e contábil do IA, e o importante é ser um manuscrito e visual, entre eles fotografias, gravuras, impressos de comemorações, solenidades, formaturas e exposições. Essas questões de solenidades, especialmente exposições, a gente chama de é uma série que é chamada de realizações públicas, e são encadernações, muitas encadernações, que são extremamente consultadas pelo pessoal das artes, inclusive da arquitetura, que a arquitetura também começou no Instituto de Artes, por 10 anos, de 1940 até 51, certo? Este, então, é o termo de abertura, né, do primeiro livro de ata. Então, é a ata de instalação do Instituto de Belas Artes. Ali, no relatório de 1914, que na verdade são documentos preciosíssimos, porque são extremamente bem detalhados, eles contemplam todo o processo orçamentário, enfim, quem entrou, quem saiu do Instituto, professores, alunos, funcionários, e toda a questão contábil também, certo? Tem esse tipo de relatórios, tem tanto da Escola de Artes quanto do Conservatório de Música. Esses livros de matrícula, essa página de cá, ela representa uma página do livro de matrícula, que na verdade também é um documento extremamente consultado, porque até hoje a gente consegue certificar matrícula de alunos, enfim, e principalmente que eles passou pelo Instituto de Artes em determinada época, ou então que ele se formou lá, e a gente consegue, então, com um carimbo do arquivo e de acordo com a documentação verificada, a gente consegue, então, dar certificados de conclusão de curso para as pessoas em função desses registros documentais que a gente possui. Ali, então, um relatório daí mais atual, de 1950, do professor Cássio Correia, que ficou em torno de 30 anos na direção do Instituto de Artes. Certo? Aqui, como eu falei para vocês, a movimentação em relação aos salões, esse segundo salão de 1940, e um momento marcante na vida institucional, em 1958, então, quando ele completa 50 anos, e aí são inúmeros eventos que culminam, então, nas comemorações do cinquentenário do Instituto de Artes. E o primeiro Salão Pan-Americano de Artes é um dos eventos que aconteceram dentro dessas comemorações. E a gente tem todo o material desses salões, inclusive as matrículas, as pessoas que participaram, os artistas, os prêmios, enfim. Correspondências que foram trocadas entre diversos países, né, todos os participantes do salão. Essa foto aqui, ela dá conta de uma exposição do Instituto também na década de 50. Ali, aqueles preciosos quadros de formatura que se faziam antigamente, do curso de Teoria e Solfejo, de 1935, né? Também no Conservatório de Música. Alguns exemplares das fotografias que tínhamos lá e que estavam sem nenhum tipo de identificação, certo? A gente não sabia quem eram aquelas pessoas, nem o que elas estavam fazendo ali, nem em que época e tal. Mais um folder, arte rio-grandense, do passado e presente, que foi uma exposição também que aconteceu na galeria do Instituto de Belas Artes. Um recorte de jornal, que também é um tipo documental extremamente presente e muito consultado, que a gente tem, são notícias específicas do Instituto, certo? Dos eventos, enfim,
guarda e armazenamento. Esse cara, a maioria de vocês conhece, o professor Ciro Simon. Ele foi diretor do Instituto de Artes durante 4 anos. E se o Instituto de Artes hoje tem um arquivo histórico, graças a essa pessoa, que através de uma pesquisa para a sua tese de doutorado, intitulada Origens e Imagens do Instituto de Artes da URGS, etapas e contribuições da Constituição de expressões de autonomia do sistema de artes visuais do Rio Grande do Sul. Então, em função dessa pesquisa, ele constatou o estado em que estava a documentação do Instituto de Artes. Essa era a sala em que ele trabalhou em 1997 e ela ficava no subsolo do Instituto. Aquelas botas ali, pessoal, que vocês estão visualizando na segunda imagem, elas não estavam ali por acaso, elas realmente eram utilizadas. Cada consulta que o pessoal da parte administrativa precisava fazer a documentação, eles então tinham que adentrar ao arquivo com botas, com máscaras e luvas, dada a precária situação da sala, desse espaço físico que continha a documentação. Toda a documentação produzida desde 1908 até 97 estava armazenada ali, certo? Aqueles armários de aço lá atrás, eles estavam tão corridos pela ferrugem, em função da umidade, que quando nós fomos retirar a documentação, nós tivemos que quebrar as gavetas com martelo e chave de fenda, pé de cabra, enfim, vários instrumentos, porque realmente a gente não conseguiu ter acesso em função do grau de umidade e de comprometimento que estava o mobiliário. Então, as pastas pretas de A a Z, que eu particularmente costumo dizer que são um crime para a conservação e preservação de acervos. E isso eu gostaria que vocês levassem para a vida pessoal de vocês, porque eu vou na casa dos meus colegas, às vezes eu visualizo essas malditas pastinhas nas estantes, enfim. E, gente, é sério, isso esse tipo de embalagem, ele prejudica a documentação desde o início. Primeiro, já tem que furar o documento, já altera o estado físico. Segundo, eles utilizam aquele material metálico que enferruja muito rapidamente. Se enferrujava rapidamente antigamente, agora em função da qualidade dos materiais, enferruja em um mês, certo? Aí tem um espaço, ela é um espaço mais ou menos assim. Resultado, às vezes tu põe 1 ou 2 folhas dentro e a folha fica lá assumindo aquele efeito ondeado, já danificando a aparência física do documento, e entrando pó, porque ela não protege de absolutamente nada, né? Em função da lombada larga, entra o pó por todos os lados e resultado. Então, para mim, é o que pior em termos de embalagem para guardar. Guardem um saquinho plástico, então, se não tiver onde guardar, mas não guardem nessas pastas, certo? Essa segunda foto, ela é uma foto de 1994, em um dos alagamentos do arquivo. E aí vocês podem ver que a água estava tão alta ali que chegou a refletir a luz. Perdeu muita coisa? Assim? Muita coisa. Muita coisa. Isso é uma outra parte também, que é uma salinha anexa a essa sala principal. Enfim, caixas d'água, fios desencapados, ligados, enfim, e as benditas pastas pretas espalhadas por todo o campo. Gente, vocês vão me dizer, mas isso é um crime. É um crime que acontece todos os dias em quase todas as instituições, especialmente as públicas. Gente, isso é uma realidade da universidade, da nossa universidade aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de muitas outras, certo? Isso não é uma situação atípica, não. É muito comum, infelizmente, certo? Justamente porque isso é uma questão cultural, certo? As fotos, para responder a tua pergunta, essas duas imagens, elas dão conta, eu acho, de uma forma muito clara, do quanto se perdeu. Isso são imagens maravilhosas do início do século, de jantares e comemorações que aconteceram no Instituto e que, no entanto, sofreram
parte do diagnóstico que a gente fez quando fomos chamados para atender essa situação. Em 1999, então, através do professor Cid Simon, veio a proposta de intervenção no arquivo do Instituto de Artes. 2000, a mudança do acervo para o prédio no ICBS, aquele que é o prédio da antiga medicina, aquele que faz o Éder e que contorna a Sarmento Leite com a Luiz Éder, sabe? Ali, então, a gente conseguiu 2 salas em torno de 200 metros quadrados, que não tinha a mínima infraestrutura, gente, não tinha nada, não tinha mesa, cadeira, computadores, telefones, internet, nada. Isso a gente só foi conseguir em 2005, certo? 5 anos depois que já estávamos trabalhando, que a gente conseguiu, então, montar uma infraestrutura mínima para que a gente pudesse, então, atender pesquisadores, desenvolver as atividades arquivísticas que a documentação necessitava. Eram essas salas, vocês já podem ver, essas estantes, elas estavam compradas quando eu cheguei e elas são de biblioteca, porque são as estantes do Claface. Mas enfim, era o que tínhamos, era o que aproveitamos. O projeto de recuperação e organização do acervo, então, com a justificativa de que a recuperação daquele acervo justificava-se dia após dia ao servir de subsídio para a reconstrução da história de instituições, de exposições públicas, elaborações de teses, monografias e dissertações que têm por objeto de estudo a arte e a cultura desenvolvida no Rio Grande do Sul e no Brasil. O acervo do Instituto de Artes, além de subsidiar direta e recorrentemente a construção de identidades de indivíduos, grupos e instituições, reproduz com suficiência de dados as origens do Instituto, sua estrutura, atividades e funções de ensino, pesquisa e extensão. O objetivo é recuperar, claro, a memória do Instituto de Artes, propiciando condições técnicas de conservação e preservação do patrimônio histórico documental, bem como difundir e disponibilizar as informações culturais e histórico-administrativas produzidas por essa instituição, então, desde 1908. Essas são as atuais dependências do arquivo. Como vocês podem ver, já avançamos, já conseguimos comprar um mobiliário, que são as estantes deslizantes, e dentro desse mobiliário está sendo acondicionado somente a parte histórica do acervo, que ela foi datada justamente de 1908 até 62. Aí vocês podem me perguntar, mas Rio de Janeiro, por que este marco? Justamente porque em 62 o Instituto de Artes, então, ele passa a ser uma unidade da universidade, e aí ele assumiu outras características institucionais, inclusive jurídicas, certo? Então, de 1908 a 62, nós guardamos tudo, inclusive bilhetes de professores, a parte dos alunos também, todas as pessoas que passaram pelo Instituto de Artes, sejam elas diplomadas ou desistentes, a gente tem toda essa documentação organizada. Aí, a partir de 70, o DECOD, então, é instituído, um órgão instituído para cuidar, então, da documentação dos alunos da universidade. E aí, o Instituto de Artes também se adequa a essa nova realidade. Isso é uma outra parte, é a parte da documentação administrativa de caráter intermediário, que também esse espaço contempla o arquivo histórico e o arquivo intermediário. A revitalização do acervo fotográfico do arquivo histórico, então, ela se dá justamente em 2010, em função do meu trabalho de conclusão da minha especialização em gestão de arquivos na Universidade Federal de Santa Maria. E aí vocês podem me perguntar, mas Rio de Janeiro, com tantas dificuldades, com tantas questões a serem resolvidas e que tinham representado uma série de comprometimentos ao acervo, por que foste escolher justamente as fotografias? Gente, era uma frustração cada vez que um pesquisador, muitos usuários chegavam com essa necessidade de saber. Eu quero uma foto do Libinho Ferraz, do Fernando Corona, Luiz Fernando Corona, né? Nomes, do Demetrio Ribeiro e tantos outros profissionais que alavancaram as artes nesse estado, nesse país. E a
gente temos esse material. E eu não sabia. Imagina, como é que eu vou saber quem eram aquelas pessoas, o que elas estavam fazendo, que viagem era aquela, que evento, enfim. E dentro dessa situação de impotência frente ao usuário, eu me coloquei nesse desafio mesmo, de achar uma forma, um caminho de identificar esse material fotográfico. Bom, comecei então num universo de em torno de 2.000 fotos, eu separei 200 imagens, 210 por aí. E aí vocês podem me perguntar também, mas que critério tu utilizou para dentro de 2.000 imagens de um universo extenso? Que critérios tu usou para fazer essa seleção? Justamente o critério que o pesquisador me dá, no sentido de eu preciso dessa foto. Qual é a foto mais buscada? Qual é o evento mais procurado? Enfim, quais são as pessoas que são mais pesquisadas dentro dessa instituição? E aí, então, com o objetivo de revitalizar o acervo fotográfico através do auxílio da comunidade gaúcha e da investigação em outros acervos ligados às artes no interior do estado, eu me lancei nesse universo de pesquisa mesmo. Foi uma imensa pesquisa, justamente para dar condições de acesso a esses documentos que, na verdade, eles estavam incompletos, né? Uma fotografia, ela tem muita representação, muito significado, mas o significado depende da visão e do olhar de cada leitor, certo? Mas ela também traz um contexto, inclusive de produção, e eu não tinha nenhum dado, nem desse contexto e nem daquela situação que estava ali sendo colocada. Com os objetivos específicos, então, eu busquei constituir uma página virtual para o arquivo, justamente para quê, gente? Para que eu possa divulgar o meu projeto. Selecionar uma amostra de fotografias, as quais foram digitalizadas e divulgadas no site, articular meios de divulgação do site e da pesquisa, interpretar os dados e informações obtidas através do site e da pesquisa documental, a fim de utilizá-los na descrição dos exemplares fotográficos, considerando, claro, a dobragem como referência, e, por fim, analisar os meios de difusão passíveis de serem utilizados no arquivo. Bom, primeiro, depois eu volto um pouquinho. A justificativa, então, na verdade, é parcialmente a mesma justificativa de revitalização e organização de todo o acervo documental que foi dada lá em 2000. E os objetivos específicos, que eu fiquei pensando o seguinte, bem aquela coisa de métodos, né? Como que eu vou conseguir esses dados? Como que eu vou conseguir constituir um site, sendo que eu não tenho recursos financeiros? Você sabe que todas essas questões envolvem recursos financeiros, envolvem recursos pessoais, humanos, e dentro da universidade a gente trabalha com recursos bem ínfimos em todos os sentidos. Bom, primeira coisa, gente, estabelecer parcerias. Esse foi o grande momento do meu trabalho, foi quando eu comecei a conversar com pessoas que já tinham trabalhado com acervos fotográficos, com colegas que entendem de softwares livres e principalmente com um colega da área da informática, tá? Porque, queiramos ou não, ela faz parte da nossa vida e nós temos que conviver de uma maneira muito pacífica com ela e, digamos, de certa forma, até oportunista, no sentido de quê? De nos utilizarmos daquilo que ela pode nos servir e nos auxiliar para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível. Em relação à escolha, depois de muito estudo, de muitas conversas e tratativas fora da universidade e também com os meus colegas ali, nós chegamos à seguinte conclusão de que precisaríamos escolher uma plataforma para que a gente pudesse, então, elaborar, constituir esse site, para que a gente pudesse, no segundo momento, então, disponibilizar as imagens. E aí entrou pesquisa
Conselho Internacional de Arquivos e da Comunidade Europeia, vários grupos, assim como a Unesco, a Direção de Arquivos da França, o Banco Mundial e vários outros parceiros desenvolveram então um software livre específico para documentos de arquivo. Inclusive, ele contempla as questões multiníveis, que para nós é fundamental. Os dois têm base na ISAR e na ISAR-G, que são as normas internacionais de descrição arquivística. E então, chegamos à seguinte conclusão, depois de muito estudo e muitas análises, a escolher o que era melhor para a nossa realidade e dentro daquela situação que se apresentava naquele momento. E aí escolhemos então um software livre ICAAP. Com a ajuda do CPD, então a gente estabeleceu a elaboração do site, digitalizamos as imagens, colocamos online e principalmente, eu acho que o grande diferencial do projeto foi o quê? A divulgação. Tá? Divulgamos em todos os meios de comunicação, tanto internamente dentro do jornal da universidade, da TV da URGS, da rádio, do jornal, a própria revista da URGS, que é a Associação dos Professores da Universidade, jornal Zero Hora, jornal do Comércio, não? Comércio, isso. Enfim, e várias outras mídias, inclusive divulgamos também na TVE e na TV Com, num espaço de 10 e 11 minutos, respectivamente, onde a gente conseguiu, então, chamar a população e sensibilizá-los para que a gente pudesse identificar essas imagens que estavam disponíveis através da colaboração de cada indivíduo da sociedade gaúcha que pudesse ter tido algum tipo de relação com o Instituto de Artes, seja como funcionário, alunos, professores, enfim. Resultado desse trabalho, a gente conseguiu identificar as 200 imagens que foram disponibilizadas. Tivemos milhares de acessos, ficaram disponíveis durante um período de 6 meses. A gente pegou então esses dados e comparamos com os dados que tínhamos no arquivo e com os dados da pesquisa no acervo do Conservatório de Música de Pelotas. Aí vocês vão me perguntar, mas Rio de Janeiro, por que o acervo do Conservatório de Música de Pelotas? Justamente porque os agentes institucionais do Instituto de Artes eram praticamente os mesmos do Conservatório de Música de Pelotas. Certo? Então, e como eles já estavam no projeto também de identificação do acervo fotográfico, a gente conseguiu algumas informações bem interessantes nesse sentido. Certo? Os procedimentos metodológicos, enfim, já acabei falando. Aqui está, então, a página do arquivo histórico do Instituto de Artes, mantendo o primeiro logotipo do Instituto. Aqui a galeria de imagens, com 4 perguntas básicas, né? Quem, onde, quando e como. Uma imagem para vocês verem, ficou dentro da galeria, 3 grupos, exposição, formaturas e grupos. E aí também dá para ver a imagem e os comentários, certo? As pessoas entravam lá, se identificavam e comentavam, davam todos os tipos de informações a respeito daquelas imagens. O sistema que a gente acessou atualmente lá no espaço da imagem, direto ali do site? Direto no site. Se fosse um blog? Isso. Tá? Embaixo da imagem ali tem um espaço que você se identifica e já coloca, faz um comentário. Isso só vai direto para a internet ou vai... Direto para a internet. Não, direto para a internet. Sim, até porque outras pessoas veem os comentários e acabavam comentando e refazendo os seus comentários e dizendo, olha, eu me enganei, não era o Fernando Corona, era o Luiz Fernando Corona, enfim, essas coisas, entendeu? Então, assim, foi justamente essa troca entre eles, entre a comunidade, entre a sociedade, que nos permitiu um enriquecimento muito maior de dados e informações obtidos em cima de cada imagem disponível, certo?
Ali também a gente fez uma composição bem legal na revista da URGS, uma composição das imagens e colocamos então as informações do projeto. Ali também outro recorte de jornal não sei se foi do Povo Guilherme, não lembro, ou do Jornal do Comércio. E aqui, gente, finalmente, então, o resultado do trabalho. Estão todos curiosos, né? Em janeiro, vamos ver isso lá na internet, enfim, no site, como é que está postado isso. Gente, isso é uma outra questão que depois, mais no final, eu vou explicar para vocês. Hoje, o que eu tenho para mostrar é isso. As imagens, então, elas foram de acordo com a investigação em outros acervos das artes, com base nas informações dos pesquisadores que foram até o arquivo, dos usuários, e com base também nas informações que foram nos dadas pela internet, a gente conseguiu então catalogar essas imagens utilizando a Nograd. Tem lá todas as áreas de referência e todas para essas 210 fotografias foi feito o mesmo tipo de trabalho, de conflitar informações e tal, e fazer então essa E por meio desse software livre, você está achando? Sim, na verdade, isso é uma plataforma, né? A gente tiramos a imagem do ar, tiramos os dados e começamos a trabalhar. Para cada imagem, tu tem que avaliar uma série de contextos. Nós vimos nos documentos escritos do Instituto, né, do próprio acervo, nas informações colhidas no Conservatório de Música de Pelotas, nas informações que os pesquisadores nos deram em loco e nas informações que a gente obteve através do site. Isso aí é uma ficha? É tipo uma ficha, né? A catalogação da imagem. E vai para o site automático, assim? Vai para o site automático. Elas estão disponíveis lá na parte de... Enfim, tem o Cato, como eu falei, ele tem essa questão de multinível, né? E aí, então, tu põe na pesquisa lá, por exemplo, o Francisco Rio Pardense, ou formatura, vai te abrir todas as imagens que tem daquela Isso tudo transparente com o site. transparente no site. Direto, tu atualiza no automático no site direto? Sim, não, eu atualizo separado, depois eu coloco no site novamente. Sim, mas é o mesmo... É o mesmo programa, Essa lista é o web, esse roda web. É isso? Ele não roda web, ele vai publicar no web, né? É complicado. Aqui, então, um outro contexto também, que é de uma exposição do Instituto de Artes, e da Cristina Galvão também, que foi uma artista conceituadíssima para a conservação do Rio Grande do Sul. O arquivo histórico, então, dentro desse contexto todo, ele foi cadastrado no Cadastro Nacional de Entidades Custodiadoras de Acervos, e ele assumiu essa identidade, então, BR, RS, AH e A, que são as iniciais do arquivo histórico do Instituto de Artes. Aí o registro, então, do cadastro. Os resultados, então, dessa pesquisa, a constituição do site, a digitalização de 200 exemplares fotográficos, todos eles identificados agora, a divulgação de diversas mídias, a pesquisa do Conservatório de Música, até porque isso nos trouxe outras informações e outros documentos que agregaram valores às nossas informações do nosso acervo, a descrição através da Nograd e a organização, então, de uma exposição de todo o acervo identificado e descrito, que ainda não está, digamos assim, ainda não foi concluída essa organização dessa exposição, em função mais do espaço físico que a Pinacoteca, que é o espaço que a gente tem para exposições no Instituto de Artes, ela está desde 2011 no processo de reformas, e a gente não conseguiu, então, uma data para essa exposição. Os contatos do arquivo, né, um e-mail, o site, que vocês podem acessar. E esse site agora, pessoal, isso são aquela problemática que eu falei para vocês no início, dos cuidados que temos que ter em relação às tecnologias
para o pesquisador, quanto também são dados que a gente consulta diariamente no arquivo, até em função da digitalização de documentos. Bom, agora, no ano passado, quando a gente estava justamente trocando essa leva de digitalizamos as ideias, identificar essas imagens, bom, vamos para o próximo grupo, até conseguirmos identificar todo o acervo fotográfico. Resultado, o CPD acabou trocando a plataforma da universidade pelo tal de clone, e o clone, a atual plataforma deles, não é compatível com o nosso ICAP. De maneira que eles nos disseram que nós teríamos que fazermos a transferência dos dados, nós, por conta própria. Gente, são milhares de documentos que já foram digitalizados, não só fotografias, mas outras tipologias documentais, e que já estão disponíveis lá, e que a gente teria que fazer todo esse trabalho manual. Ora, isso para mim é um trabalho, uma coisa absurda. Entretanto, até em função das questões de pessoal, né, acabamos ficando sem bolsistas no arquivo durante um período, acabamos deixando até eles definirem algumas outras situações em relação ao clone, que também ainda não estavam definidas, e agora retomamos em março, essa conversa, e a ideia é justamente o quê? Acharmos uma solução pacífica onde eles possam realmente fazer aquilo que um centro de processamento de dados de uma instituição deve fazer, que é dar suporte técnico a todos os órgãos e setores dentro dessa instituição. E, nesse sentido, estamos administrando algumas questões e daqui a alguns meses, eu acho que é uma questão de mais 2 meses, o site vai estar no ar novamente, funcionando de uma maneira bem dinâmica, digamos assim, flexível, certo? Se alguém quiser consultar de que maneira realmente, quiser visualizar de que maneira que foi disponibilizada essas informações, vocês podem, será um prazer recebê-los lá no arquivo, vocês podem se deslocar até lá, é pertinho daqui. E eu vou mostrar para vocês então que eu tenho detalhes dessas imagens, e eu posso mostrar para vocês então como que elas ficaram disponibilizadas e tal, e a gente pode também entrar num detalhamento melhor se for o interesse de vocês. Certo? Alguma pergunta? Como é que o nome dessa plataforma hoje? É o clone. O-P-O? É P-L-O-N-E. Clone. Alguns ela vive mudando de plataformas, a gente está sempre nesse, né, vocês podem ver o próprio site da universidade, ele não é muito amigável, aliás, ele não é nem um pouco amigável. Não acho interessante a maneira de pesquisa e tal, e a gente tem várias reclamações, mas não é uma coisa que nos compete, não é na nossa área e tal. Então a gente pode influenciar e buscar maneiras de, digamos assim, dinamizar aquelas questões que a gente tem conhecimento e tal, que são as questões de digitalização de documentos, enfim, disponibilização do material todo que contém que está contido no acervo. Certo? Bom, eu quero fechar então com esse essa valorosa composição do Fogueiras, onde ele diz que isso serve para todas as áreas que aqui estão contempladas hoje, que o objetivo de organizar e conservar adequadamente os arquivos adquire toda a sua dimensão cidadã, se assumirmos que estes centros colaboram muito diretamente com o crescimento, entre outros, dos valores do patrimônio público, memória, identidade e conhecimento, os quais, e não por acaso, se associam normalmente às finalidades irrenunciáveis do moderno conceito de cultura. Gente, todos os dias nos chegam, pelos mais diversos modos e caminhos, a questão cultural. Acho que estamos vivendo um momento ímpar no país e no mundo. Tá? Eu disse no início, as questões culturais no país, elas realmente são extremamente problemáticas.
não se tem essa cultura de conservação e preservação de acervos, de nenhum tipo, seja ele museológico, arquivístico ou bibliográfico. A gente sabe que essas coleções todas e esses acervos, eles sofrem problemas seríssimos, desde das ações humanas até passando pelas questões climáticas do nosso país. E estamos num momento ímpar, que é justamente o que são as oportunidades de projetos de inúmeras agências de fomento que estão oportunizando condições para que a gente possa realmente assegurar e preservar a memória desse país e, consequentemente, das nossas instituições. Certo? Então, eu acho que realmente ele foi muito feliz nessas colocações de que todo esse contexto, esses centros de informação, eles estão realmente diretamente ligados à questão do conhecimento e principalmente do conceito de cultura que atualmente se instala e se trabalha nesse país. Certo? Uma última fotinho de 1940, do concerto então, no Instituto de Artes. A contribuição, então, eu acho que a minha contribuição para o arquivo do Instituto realmente são essas 200 fotografias que eu consegui identificar com a boa vontade e a participação extremamente positiva da sociedade gaúcha que colaborou. Pessoal, só para vocês terem uma ideia da grandeza desse projeto, que foi uma coisa que eu jamais imaginei que atingisse essas proporções, foi realmente a gente poder contar com a colaboração, não só através da internet, porque é fácil tu sentar ali na frente do teu computador, em casa, no teu sofazinho, e tu, cara, vou dar uma olhada aqui, que está se passando aqui e tal. As pessoas de 80, 90, 94 anos foram até o arquivo e ficaram tardes, manhãs inteirinhas lá conversando, se emocionando com as histórias que contavam a respeito de cada fotografia, de cada imagem, de cada personagem que elas viam ali, e principalmente contribuíram de forma extremamente rica para o arquivo, no sentido de que tiveram algumas pessoas que doaram o seu acervo fotográfico de trabalhos feitos em sala de aula, na arquitetura, nas artes visuais, na música, eventos que eles viajaram com os professores, e as fotografias pessoais de trabalhos apresentados, e principalmente das formaturas dessas pessoas, todos esses acervos, vários desses acervos foram doados, enriquecendo ainda mais o nosso trabalho lá e tal, enriquecendo também, quer dizer, toda a questão do acervo, especialmente o fotográfico do Instituto de Artes, certo? Então foi um trabalho extremamente gratificante, não só pela participação via internet, mas principalmente pela participação, pela boa vontade que as pessoas tiveram de se deslocar até lá e nos ajudar a dar sua contribuição e tal, e ainda colaborar doando fotografias, enfim, e outros tipos documentais também, certo? Isso tudo, essas ações agregaram um valor imenso ao acervo que a gente já preservava lá, certo? Era isso, então, muito obrigada, e eu estou disponível para, vocês podem me mandar e-mail, vocês podem mandar e-mail para o arquivo, e podem nos visitar lá e ver em loco o trabalho que foi desenvolvido com essas imagens, certo? Acredito que vocês tenham tido uma outra expectativa em relação à minha palestra, mas e eu contei essa história toda do Instituto justamente para sensibilizar vocês no sentido assim, o que eu peguei em 2000 era aquela documentação lá. Hoje a gente está numa outra realidade, num outro patamar de organização e com todas as dificuldades que quem trabalha com cultura sabe que a gente enfrenta diariamente, especialmente nas instituições públicas, mas temos que achar parcerias, temos que nos beneficiar do conhecimento do colega,